Pessoal, então vamos lá a função exponencial. Então a função exponencial é uma função desse tipo. F de x é igual a elevado a x. Esse a que está aqui embaixo é um número real. Ele tem que ser um número que seja maior do que 0 e diferente de 1. Então a gente tem algumas restrições aí, né? Primeiro, por que ele tem que ser maior do que 0? Porque se ele for menor do que 0, né? Por exemplo, imagina ele seja aqui igual a menos 2. Se ele for igual a menos 2, essa potência aqui ela pode ser um número fracionário, ou seja, você pode ter uma raiz de menos 2. E se essa raiz for, por exemplo, uma raiz quadrada, como que você calcula a raiz quadrada de um número negativo? Então, por isso que o a tem que ser maior do que 0. E por que ele tem que ser diferente de 1? Porque se no lugar do a for 1, fica 1 elevado a x. E aí, indiferente de qual seja o valor de x, 1 elevado a x é sempre igual a 1. Aí não é uma função exponencial, é uma reta. Então é a função de primeiro grau. Por isso, ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1. Se ele tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, você acaba dividindo em duas situações. Ele ser maior do que 1 ou entre 0 e 1. Se o a for maior do que 1, a função vai ser alguma coisa assim, ó, nesse estilo aqui crescente. O gráfico vai ser alguma coisa assim. Eu vou fazer um exemplo daqui a pouco só para vocês verem. E se o a for um valor que está entre 0 e 1, ele vai ser maior do que 0 e diferente de 1, ela vai ser assim uma função decrescente, né? Então, como o a, que é a base, a gente chama de base, ela tem que ser maior do que 0 e diferente de 1, né? Essa questão de ser diferente de 1 quer dizer que se o a for maior do que 1, ela é crescente, o gráfico vai ser nesse sentido. E se ela for menor do que 1, respeitando maior do que 0, ela vai ter o gráfico assim decrescente. Então vamos pegar aqui um exemplo, ó, 2 elevado a x. O a aqui é 2, é maior do que 1, então a gente sabe que essa função vai ser uma função crescente. Vou atribuir alguns valores para x e aí nós vamos encontrar alguns valores para y. O primeiro valor que eu vou pegar para x é menos 2. Se eu colocar menos 2 aqui no lugar do x, fica 2 elevado a menos 2. Essa potência negativa, para transformar esse expoente negativo em expoente positivo, eu vou pegar toda a potência e vou passar aqui para baixo. Como eu passei aqui para baixo, o expoente negativo ficou positivo. 2 ao quadrado é 4, né? Então, quando o x for menos 2, o y é 1 sobre 4, é um ponto do gráfico. Vou pegar agora o menos 1, colocar menos 1 no lugar do x. Aí vai ficar assim, 2 elevado a menos 1. De novo, potência com expoente negativo. Então, eu vou pegar a potência, vou passar para baixo, e aí eu troco o sinal do expoente. 2 elevado a 1 é 2, então aqui vai dar 1 sobre 2. Quando o x for menos 1, aqui vai dar 1 sobre 2. Quando o x for 0, que eu colocar 0 aqui, vai ficar 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 aqui vai dar 1. Quando o expoente for 1, colocando 1 no lugar do x, 2 elevado a 1 vai dar 2. Quando o expoente for 2, 2 elevado a 2, então vai dar 4. Então a gente tem esses pontos. Quando o x é menos 2, o y é 1 quarto. Quando o x é menos 1, o y é meio. Quando o x é 0, o y é 1. Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é 2, o y é 4. Aqui a gente consegue perceber já a ideia da função ser crescente. O que ela é ser crescente? Observa que o valor de x aumentando, você tem o valor de y também aumentando. Então, à medida que o valor de x vai aumentando, o resultado de y também vai aumentando. Olha só o gráfico dessa função. Então, esses pontos aqui, né? Eu vou chamar esse primeiro ponto de A, o segundo de B, o terceiro de C, e por aí vai. Então, os pontos são esses aqui. Eu vou marcar esses pontos. Então, está aqui o ponto A, quando o x é menos 2, o y é 1 quarto. O ponto B, quando o x é menos 1, o y é meio. O ponto C, que é o ponto 0, 1, quando o x for 0, o y é 1. Observa que ele está em cima do eixo y, porque a coordenada x dele é 0. Quando o x for 1, o y é 2. Quando o x for 1, o y é 2. Quando o x for 2, o y é 4. Então, o gráfico dessa função é passar aqui uma linha ligando esses pontos. Então, o gráfico dessa função vai ficar alguma coisa assim, né? Então, esse é o gráfico da função, né? Observa, então é o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Observa que aqui existe uma ideia de assíntota. A gente observa que à medida que o x está diminuindo, a nossa função está chegando próximo do eixo x.
Então quer dizer que a função que é o y está chegando próximo do eixo x, que é o y igual a zero. Por que isso acontece? Eu vou mostrar aqui. Ó, o x diminuindo é o x tendendo a menos infinito. Se eu pegar essa função aqui e trocar x por menos infinito, vai ficar assim. Expoente negativo. Expoente negativo, para ele ficar positivo, eu tenho que passar ele para a parte de baixo. Então, passei ele para a parte de baixo, ficou positivo. Agora, olha só, 2 elevado a mais infinito. É o expoente do 2 aumentando. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, o resultado disso aqui também vai dar mais infinito. Então, como eu tenho a fração com a parte de cima fixa e a parte de baixo aumentando, o resultado é zero. Ou seja, à medida que o x está diminuindo, que é isso que acontece aqui, a minha função vai se aproximando do zero. É a ideia de assíntota que a gente tem aí.